A paz do Senhor Jesus, Deus os abençoe. Quero aqui também mandar um abraço para todos os servidores da Rádio Aliança, aos cooperadores, a todos os servos do Senhor dessa rádio, a qual nessa tarde eu tenho a oportunidade de ministrar, mas sou uma pessoa muito ministrada por todos os instrumentos de Deus, a qual Deus usa nessa rádio. Que Deus abençoe a todos vocês poderosamente. Deus abençoe a você que está na sua casa, no trabalho, onde você estiver. Você está ouvindo a palavra do Senhor e que esta palavra possa ir ao encontro da sua necessidade em nome de Jesus. Eu quero aqui compartilhar aqui nesta tarde, Lucas capítulo 13, a cura de uma paralítica. O versículo de número 10 diz: E ensinava no sábado Jesus, numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. No versículo 12 do capítulo 13 de Lucas diz: Vendo a Jesus, chamou-a a si e lhe disse: Mulher, tu está livre da tua enfermidade. No versículo 16 e 17 diz: E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Dizendo ele isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Glória a Deus! Estaremos nesta tarde compartilhando a palavra do Senhor, o nosso alimento. Disse Jesus: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Talvez você neste momento está aí alimentando a sua carne, alimentando com o almoço. Não sei qual horário que você irá ouvir esta mensagem, mas é necessário cuidar da saúde. Mas também é muito importante cuidar da alma. E ela só pode ser completa pelo alimento da palavra, pela presença de Jesus. E que nesta tarde Deus possa te fortalecer pelo alimento da palavra. Nós temos aqui no texto, falando a respeito de uma mulher que estava enferma há 18 anos. O texto diz que esta mulher estava enferma por uma questão terrível. Esta mulher não podia se endireitar. Ela só olhava para o chão. Mas o texto diz que esta mulher estava no culto, em uma sinagoga, num dia de sábado, o dia menos provável para receber a cura. E o texto diz que só neste dia quem estava pregando era Jesus. Jesus estava ali pregando neste dia. E Jesus não estava preso ao sábado, nem aos dogmas humanos. E o texto diz que Jesus chama aquela mulher na frente, toca nela, sua coluna é endireitada e a sua vida é transformada. Esta mulher que estava presa, escravizada também há 18 anos por Satanás, diz o texto. E eu quero aqui analisar as 3 condições desta mulher. A primeira condição é que esta mulher estava possessa de um espírito de enfermidade. O versículo 16 diz: E não convinha, disse Jesus, soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. A primeira condição desta mulher é que ela era possessa de um espírito de enfermidade. O texto diz que esta mulher havia sido presa por Satanás, versículo 16. Diz que Satanás prendeu esta mulher há 18 anos. Lucas, que era um médico, entendia que ela sofria de um problema de coluna, possivelmente algum tipo de fusão vertebral, que fazia com que seu corpo ficasse curvado. Mas esse era um problema médico e espiritual. Esta mulher, além de uma enfermidade, de um problema médico, havia também um problema espiritual. Esta mulher estava presa espiritualmente. Ela estava combatendo um problema. Esta mulher estava em uma luta, em uma guerra espiritual. Esta questão que ela estava vivendo não era somente uma questão natural.
Aos olhos daqueles que estavam em sua volta, o que ela vivia era uma situação natural. Mas Jesus aqui observa e analisa e vê que esta mulher também está vivendo um problema espiritual há 18 anos. São 18 anos em uma guerra. São 18 anos em uma batalha espiritual. O resultado é que ela está presa por Satanás. O resultado é que ela está combatendo uma luta contra o teu adversário, o diabo. A Bíblia diz, querido, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, há uma guerra sim espiritual. O nosso adversário, ele busca uma brecha, uma legalidade. E possivelmente ele tem encontrado uma legalidade na vida desta mulher, que está presa há 18 anos. Então a mensagem nesta condição desta mulher, para mim e para você, neste dia é: combate esta luta como pastor, Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitando-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só é possível resistir nesta luta, só é possível vencer nesta luta sujeitando-se a Deus, obedecendo a palavra do Senhor, conhecendo a palavra de Deus, sujeitando ao Senhor, e assim venceremos esta guerra e não seremos presos. Muito pelo contrário, teremos a libertação em Cristo Jesus e seremos mais que vencedores para a glória do Senhor. A segunda condição desta mulher é que o seu corpo estava completamente curvado. O seu corpo era completamente curvado, olhando para o chão, incapaz de se levantar, sentar ou mesmo de se endireitar suas costas. Esta mulher estava prostrada. Olha a situação desta mulher, há 18 anos encurvada. Seu corpo aqui é completamente curvado. Então eu aprendo aqui nesta segunda condição desta mulher, que esta mulher, ela está prostrada. Eu não sei como se iniciou esse quadro. Talvez no primeiro ano dos 18 anos começou como algo natural, uma curva natural. E o tempo foi se passando ao ponto que 18 anos depois o corpo dela estava completamente curvado. Ela só conseguia olhar para o chão. Ela não tinha capacidade de se levantar ou até mesmo de se assentar, de se endireitar, porque ela está agora prostrada. Sabe o que Deus está dizendo nesta condição desta mulher para mim e para você, querido? É que nós não devemos nos prostrar. Nós não devemos nos prostrar diante das dificuldades. Talvez você comece se prostrando aos poucos e não dá conta até que um dia você está completamente prostrado. E o Senhor está dizendo ao nosso coração neste dia de hoje: não se prostre diante da dificuldade. Chegou a um ponto que o corpo dela era completamente curvado. Chegou a um ponto que ela não conseguia olhar para cima mais. Então Deus está dizendo a mim e a você: não se prostre diante da dificuldade. Não se curve diante da dificuldade. A terceira condição desta mulher é que ela não podia de modo algum endireitar-se. E não podia de modo algum endireitar-se. Ela não podia se endireitar. Era só um milagre de Deus na sua vida. Esta mulher não podia se levantar. Era só um milagre de Deus na sua vida. Eu aprendo aqui que esta mulher não tinha força para se levantar. Eu aprendo aqui que esta mulher não tinha força nenhuma para se levantar. E o texto diz: e não podia de modo algum endireitar-se. Esta mulher não tinha força nenhuma para se levantar. Talvez este seja o quadro seu e de muitos, sem força nenhuma para se levantar. Não há força para permanecer na presença do Senhor. Não há força para caminhar. Não tenho força nenhuma para nada. Perdi todas as forças. Não há como me levantar.
Eu quero dizer para você que talvez verdadeiramente você não tenha força para se levantar. Mas o Senhor nosso Deus, Ele pode te dar força. É o Senhor quem nos fortalece. Por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na sua capacidade você não encontra força. Nós só encontramos força no Senhor nosso Deus. Ah, se não fosse o Senhor, não estaríamos hoje acordados. Ah, se não fosse o Senhor, não conseguiríamos sair da nossa casa. E se neste momento você se encontra neste quadro sem força, recebe esta palavra que é viva e eficaz e receba força em nome de Jesus. Receba força para se levantar, receba força para caminhar, receba força para continuar em nome de Jesus. Se é só por um milagre, que este milagre nos alcança nesta data de hoje, que este milagre nos alcança e que a força que nós não temos, nem nós, essa força vem do céu e que ela nos fortaleça em nome de Jesus, em nome de Jesus. Primeira condição, ela era possessa de um espírito de enfermidade. Não era somente um problema médico, mas era também uma situação espiritual. Ela estava presa, mas o texto diz que Satanás está aprendendo, mas existe uma palavra do Senhor. Precisamos combater esta guerra sujeitando a Deus, resistindo ao diabo. Segunda condição, seu corpo era completamente curvado. Ela estava prostrada diante das dificuldades. Não se prostre. Terceiro, e não podia de modo algum endireitar-se, sem força para se levantar. Receba a força do Senhor, em nome de Jesus. Que coisa incrível, né, querido? Que coisa incrível encontrar esta mulher na sinagoga. Que coisa incrível encontrar esta mulher na igreja. Ela envergonha qualquer um que procura uma desculpa para estar longe da igreja. O texto está dizendo com toda esta condição que esta mulher está. O texto diz que ela está na sinagoga. O texto diz que ela se encontra na casa do Senhor, num dia que seria incomum receber milagre, num dia de sábado. Costume dos judeus, não se podia fazer muita coisa naquele dia. Mas esta mulher é incrível, ela está na igreja e ela envergonha qualquer um que procura uma desculpa para estar longe da igreja. Ela tem uma luta com o adversário. Ela está prostrada diante da dificuldade, sem força para se levantar. Mas ela está ali na igreja. Ela está ali na sinagoga. A mulher curvada poderia não ter visto o pregador naquele dia, mas ele a viu. Talvez pela condição que ela estava, encurvada e completamente não podia se levantar há 18 anos. Talvez ela não podia ver o pregador, que é Jesus Cristo. Mas naquele dia Jesus a viu. E eu quero aqui aplicar 3 coisas que Jesus aplicou a esta paciente. O versículo de número 12, a parte A diz: vendo-a Jesus. Oh, glória a Deus! Ela não podia ver quem era o pregador. Na sua condição isso a limitava. Mas naquele momento, vendo-a, Jesus está vendo-a. Ele a viu de forma que ninguém poderia ver. E sabe o que Deus está dizendo aqui neste momento? Que Jesus está te vendo, oh glória a Deus. Ele a viu numa forma que o Senhor Deus viu o seu povo preso no cativeiro. Êxodo capítulo 3, versículo 7 diz: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Aqui está dizendo que Jesus vendo-a, Jesus está vendo-a atentamente. E este não foi um olhar comum, foi um olhar com compaixão, aleluia. Ei, querido, você não está servindo a um Deus
frio e calculista que está sentado ao trono com seus braços cruzados. Não, nós servimos a um Deus de amor, a um Deus de compaixão, a um Deus que nos vê no secreto, a um Deus que nos vê com os olhos de amor e de misericórdia. Oh, glória a Deus! E o texto vai dizer que vendo-a Jesus está te vendo agora, nesse exato momento. Você que está no carro, onde você estiver, na sua casa, acompanhando esta transmissão, sendo alimentado pela palavra do Senhor, pela uma palavra que nos dá a vida eterna, pela uma palavra que nos dá a vida. Neste momento eu te digo, Jesus está te vendo. Esse quadro que você está enfrentando, esta guerra que você está enfrentando, essa luta, esta dificuldade, esta falta de força, Jesus está te vendo, aleluia. Jesus sim, Ele está te vendo. A segunda coisa que Jesus opera para com esta paciente, o texto vai dizer no versículo 12, na parte B, chamou a si, primeiro vendo-a, agora segundo chamou-a. Ela provavelmente não podia ver a Cristo, mas com dificuldade ouviu a sua voz até chegar a Ele. Provavelmente ela não via pela condição que ela estava, mas ela pôde ouvir a voz de Jesus e com toda dificuldade se aproximou dele. A Bíblia vai nos dizer em João capítulo 10, versículo 27, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Oh, aleluia! Agora com ela em sua presença, ele emite o chamado de libertação do cativeiro. Eu aprendo aqui que não basta estarmos na igreja, é necessário nós estarmos com a presença de Jesus. O texto vai dizer que ela ouviu a voz de Jesus e se aproximou dele. Jesus, além de te ver neste momento, ele está te fazendo um convite. E quem é ovelha ouve a sua voz. Ei, se você é uma ovelha desse rebanho, deste pastoreio, ouça a voz de Jesus te chamando. Ouça Ele te chamando para um relacionamento com Ele. Não basta estarmos na igreja, culto após culto, é necessário nós termos a presença de Jesus. É necessário nós termos um compromisso com Jesus. Em um determinado horário, o culto acaba na igreja, mas o nosso culto ao Senhor, ele permanece todos os dias. O nosso culto ao Senhor, ele permanece manhã, tarde, noite, até a vinda do Senhor Jesus, porque disse Jesus, quem crê em mim tem vida eterna, não terá, tem. E se você recebeu a Jesus, se você aceitou este convite, se você fez um compromisso com Ele, e Ele começou o processo de transformação na sua vida, então permaneça agora, permaneça com essa presença, não largue desta presença em nome de Jesus, porque a partir deste momento que ela está perante a presença de Jesus, ele emite o chamado de libertação do cativeiro. No versículo 13 a Bíblia diz, então ele apôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. O texto diz que ele a tocou, Jesus a tocou. Ele nem mesmo ordena, simplesmente ele estabelece o fato. Com um toque de Jesus, a enfermidade a deixou, aleluia, e ela glorificava a Deus. O texto está dizendo que esta mulher não pediu, esta mulher não clamou publicamente, mas houve um desejo do seu coração, houve um clamor do seu coração. As cordas vocais do seu coração clamaram neste momento, Jesus me liberta. E Jesus conhecedor do seu coração, Jesus conhecedor do coração desta mulher, Jesus a toca e ela é liberta de um cativeiro. Eu quero te falar neste dia de hoje, é desejo verdadeiramente do seu coração ser livre. É desejo do seu coração verdadeiramente receber da parte do Senhor a salvação.
se é um desejo, aleluia, que Deus neste momento esteja atendendo para com que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. O que me surpreende que mesmo esta mulher com toda dificuldade, ela está ali fazendo a obra do Senhor. Ei, querido, eu não sei qual é o seu quadro de saúde, mas isso não vai impedir você de servir a Deus. Eu não sei qual que é o seu quadro de saúde, eu não sei qual a guerra que você está enfrentando, eu não sei qual é a forma que você está, mas neste momento Deus está dizendo: não deixe por nada de servir a Deus, porque Deus está contemplando o grito do seu coração e Ele já está entrando em providência em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Eu sou fruto de oração da minha mãe, de uma mulher que clamava dizendo: Deus, salva meus filhos, Deus. E quanto mais ela orava, aparentemente piorava. Mas ela orava ao Senhor, até que um dia disse: Deus, filha minha, enquanto você cuida da minha obra, eu cuido dos seus filhos. Eu envio um mensageiro para levar a minha palavra. Irmãos, não tinha para onde correr. Onde eu estava me escondendo de Deus, ali havia um mensageiro da palavra, dizendo: sirva ao Senhor. Até que um dia o Senhor me alcançou, o Senhor me libertou, e hoje eu sirvo ao Senhor com alegria, porque eu sei de onde o Senhor me resgatou. Glória a Deus, aleluia. E nós podemos experimentar a salvação em Cristo Jesus e ter a alegria de saber que o nosso nome está escrito nos céus. Minha mãe, nesta semana, completou a oitava sessão da quimioterapia, vencendo este tratamento. Em mês de dezembro, ela irá passar por uma cirurgia. E tendo esse quadro de enfermidade, este quadro não a impediu de testemunhar. Esta situação não a impediu de testemunhar, de levar o evangelho. Eu aprendo com o testemunho da minha mãe, que neste momento está ouvindo, quem sabe, esta mensagem. Nada venha a te impedir de servir ao Senhor verdadeiramente. Verdadeiramente. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Sirva ao Senhor com toda a sua alma. Sirva ao Senhor, aleluia, com todo o seu entendimento. Aleluia, sirva ao Senhor verdadeiramente. Oh, glória a Deus, porque esta mulher, na condição que ela estava, ali estava Jesus presente naquele dia, vendo-a, chamou-a, e ela aceitou aquele convite, ela obedeceu e ela foi até Jesus. E Jesus naquele momento a tocou e houve uma transformação, uma libertação. E o que Jesus tem para a sua vida, Ele tem para todos que estão em sua volta, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar por todos da sua casa, orar por todos da sua família. Eu quero abençoar, aleluia, a sua vida, a sua chamada, a sua profissão, a sua cidade. Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por estarmos neste momento unindo a nossa fé, ouvindo a Tua palavra, cultuando ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio que nós temos, ó Deus, de servir ao Senhor, de ser ouvintes, ó Deus, da Sua palavra. Mas ainda mais, ó Deus, que sejamos praticantes desta palavra, Senhor. Que esta palavra aqui aplicada, Senhor, possamos praticá-las, ó Deus. Pai querido e Pai amado, que este ouvinte receba força do Senhor. Que este ouvinte, Senhor, seja erguido e levantado por Ti. Que nesta guerra, Deus, o Teu Filho possa confiar, ó Deus, que o Senhor luta as nossas guerras, ó Pai. Pai querido e Pai amado, toma esta vida nas Tuas mãos. Toma esta família, Senhor, nas Tuas mãos. Toma, Senhor, este trabalho nas Tuas mãos. Toma esta cidade, Senhor, nas Tuas mãos. E abençoa, meu Pai. E sê conosco, ó Pai, até o soar da trombeta, Senhor. Até o arrebatamento, Senhor. Sê conosco, ó Pai, para todo sempre, Deus. Ah, Senhor, e se neste momento, Senhor, existe alguém enfermo, eu dou uma ordem em nome de Jesus.
Enfermidade, desapareça agora. Vai embora na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba cura. Em nome de Jesus, receba fortalecimento, renovo. Em nome de Jesus. E que o nome do Senhor nosso Deus seja em tudo glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.